Olá, professor, professora, quero falar com você sobre algo muito importante. O sofrimento mental ou adoecimento mental entre os professores. Tem a ver com a incidência de adoecimento psíquico e de patologias mentais que levam ao afastamento laboral e muitas vezes necessidade de readequação funcional. Esse processo de adoecimento ele é resultado de doenças conhecidas e outras recorrentes, de novos processos de trabalho, como o teletrabalho que tivemos no ano passado devido à pandemia, novas tecnologias, novas formas de produção e gestão. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, indica várias questões que podem implicar em problemas de saúde e risco, tanto econômicas, políticas, sociais, culturais, comportamentais, psicológicas, raciais, étnicas e gênero ou diversidade sexual. Vou relacionar alguns aspectos que interferem no trabalho do professor e que afetam a qualidade do ensino, que podem causar prejuízos em nível individual, profissional, organizacional e laboral. São desafios enfrentados pelos professores atualmente. O primeiro deles é a ausência da formação pedagógica, que coloca nos professores um enorme peso e responsabilidade sobre o que ensinar, como ensinar e a quem ensinar. Um outro aspecto é o clima organizacional, que tem relação direta com a motivação, que é traduzido em relações de satisfação, colaboração e interesse. Outro fator são as relações interpessoais, que podem ou não facilitar a convivência entre os indivíduos. Comunicar-se e compreender o outro exige percepção de sentimentos e competências interpessoais para evitar situações que possam gerar conflitos. As dificuldades enfrentadas pelos professores também se manifestam em sala de aula, com a dificuldade de concentração, a irritação, o desânimo, o despreparo dos alunos, a sobrecarga de trabalho, os baixos salários, o esgotamento pelas altas exigências, as dificuldades de atualização na profissão, a padronização de conteúdo e a falta de autonomia profissional decorrente dos sistemas de avaliação, a política de responsabilização, os mecanismos de quase mercado da profissão vêm contribuindo para a precarização da profissão. Então, professor, essa diferença de sincronização de ritmos acaba por aumentar os riscos de adoecimento. Vou apontar algumas doenças mais comuns dos professores. O estresse, esgotamento que interfere na vida e no organismo do indivíduo. A depressão, uma condição que leva o indivíduo a perder o interesse por si mesmo. A insônia, presente em períodos de estresse mais elevado, predominando entre mulheres e idosos, podendo desencadear outras patologias, como o alcoolismo, por exemplo. A ansiedade, um sentimento vago acompanhado por sensações físicas de vazio, frio no estômago, opressão no peito, dor de cabeça, palpitações, excesso de transpiração, que prejudica a capacidade de agir na superação das situações adversas. O pânico, uma reação contra a ansiedade, acompanhada de palpitações, dispneia, vertigem, temores, náuseas, desconforto abdominal, ondas de calor e frio, desconforto, dor, medo de enlouquecer ou até de morrer. Então, professor, eu chamo a atenção de vocês para a necessidade do autocuidado. No cotidiano, quando os indivíduos se sentem bem e saudáveis, não é dada devida importância ao constante exercício que é cuidar de si próprio. Vale destacar que esse cuidado, de uma forma geral, ele é percebido e valorizado como essencial a partir do momento em que o indivíduo tem a percepção do processo de adoecimento e que esse processo influencia e se reflete no seu estilo de vida, nos seus hábitos. O autocuidado ele apresenta uma relação próxima com os princípios básicos da promoção da saúde. O autocuidado ele envolve a prática de atividades que são iniciadas e executadas pelos indivíduos, visando o seu próprio benefício para a melhor manutenção da vida e do seu bem-estar. É um comportamento pessoal que influencia na saúde, mas que não deve ser visto de uma forma isolada, mas em conjunto com fatores diversos, como sejam os fatores sociais, ambientais, econômicos, hereditários, que remetem ao serviço de saúde. Não constituem um exercício de solidão, mas antes uma prática social. Vou mencionar algumas formas de proteção no adoecimento mental. Atividades esportivas, como a academia,
atividades de socialização, atividades com os amigos, né? As atividades terapêuticas, como a acupuntura, terapia de balanceamento energético, tratamento psicoterápico, atividades intelectuais, como estudar, atividades artísticas, cantar, dançar, atividades de lazer, filmes, praia, espiritualidade, como a meditação, a dedicação a si mesmo e ao outro, como artesanato e culinária. Então, professor, proteja-se, evite o adoecimento mental.